um irmão, um amigo, que é tanta coisa que eu não vou nem declinar o que ele faz. Paulo, chega aí, meu irmão. Paulo José Cunha, por favor, se abanque. Bom dia. Casa é sua. Bom dia. Vamos lá. O Paulo veio assistir a esse programa. Ele é professor de televisão, de jornalismo na UNB, em Brasília. E ele disse que quer uma cópia do programa para mostrar para os alunos de como não fazer televisão. Que mentira! Que mentira! Que cara que programa tão bem feito. Paulo, meu irmão. Bom, o Paulo é poeta. Ei, eu não gosto de dizer isso, que o Jorge Mendes fica louco de raiva. Na família do Paulo, Paulo é primo do Torquato Neto, Paulo é primo do Jorge Mendes, Paulo é primo de um monte de gente aí, embaixador, sei lá o quê. Agora, eu assino embaixo. O poeta da família é ele. Se você duvida, leia Perfume de Rezedá. Leia Perfume de Rezedá e me diga depois se o Paulo é ou não poeta da família. Mas deixemos isso de lado. Paulo é cinegrafista, Paulo é jornalista, Paulo é professor e Paulo é, acima de tudo, um cara que ama Teresina. É o autor da grande enciclopédia internacional de piauiense. Mas, Paulo, me fale uma coisa. 500 mil pessoas tiram zero numa redação elementar do Enem. O que Vossa Mercê tem a me dizer disso? Falta de leitura. Fundamentalmente, falta de leitura. A questão não é essa praga que se disseminou por aí de se empurrar a goela abaixo dos meninos carradas e carradas de aulas de gramática. As pessoas não estão sabendo escrever. Por quê? Porque não estão conseguindo ler. Não sabendo ler, você, mais do que eu, como professor, e bom professor que é, sabe disso. Você não constrói uma pessoa que consiga redigir minimamente um texto, um bom texto. É impossível se conviver com essa situação. E ela vem se agravando a cada dia. A última vez que nós conversamos lá na Oficina da Palavra, para o Cadeira na Calçada que foi feito lá, você me dizia, eu estou estarrecido com a incapacidade que a moçada tem de redigir um parágrafo. Você me disse exatamente isso. Exatamente. Resultado, isso tem 2 anos, Paulo? 2 anos, por aí, mais 2, ou menos 3 anos. isso. É como se você estivesse dizendo, espere para ver o resultado. Olha, meus irmãos, na semana passada nós conversamos um pouco sobre isso. E não se trata, pelo amor de Deus, de modelo de redação, nem de receita de redação. Não existe isso. A sua redação tem a sua capacidade de leitura do mundo. A partir daí, você tem pontos de vista formados e você pode dizer alguma coisa. Estou falando bobagem, Paulo? Não, de forma alguma. A questão da redação, eu costumo dizer isso aos meus alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, onde ministro, um semestre ou outro ministro, uma disciplina de oficina de texto. Eu digo, seja você na redação. Essa é a grande dificuldade, porque este você está faltando. Este você está faltando, seja o quê? Se não tem a retaguarda, se não tem o que construiria este você redator. Então, quando você pega e puxa, não vem porque não tem. Não há o que segurar, entendeu? Porque eu insisto, as pessoas estão lendo pouco, aí se diz assim, com a internet agora, com as redes sociais, as pessoas estão lendo mais e estão escrevendo mais. Estão lendo mais o quê? Estão escrevendo mais o quê? Aquelas linhazinhas, aquelas coisinhas, aquelas bobaginhas? Pelo amor de Deus! Eu me estarreço com os meus alunos, né, lá em Brasília, porque está sendo praticamente impossível hoje você conseguir fazer com que o estudante de nível universitário leia um romance. Romance de tamanho médio, não precisa ser um romance mais gordinho, um Grande Sertão Veredas, não. Eu estou falando de um Dom Casmurro, um romance pequeno. Está praticamente impossível. Por quê? Porque as pessoas dizem, não, mas lê isso tudo? Você é louco. Eu me lembro que quando fiz universidade, eu lia praticamente 3 livros por semana. Era a ração mínima que a gente era obrigado a cumprir. E eu não me arrependo de ter lido. Pelo contrário, eu lia com um prazer incrível, porque a leitura sempre foi um prazer. Para quem gosta de ler, é um prazer. Para quem não gosta, é uma tarefa, é um vergalhão imposto e tal, né? Então, o que está acontecendo hoje é que eu vejo que essas gerações, elas estão se sucedendo e o Enem está provando isso, a situação está em plano inclinado para baixo. Se a gente não conseguir corrigir essa curva,
a gente O nome disso em vai aviação pro se céu. chama como é? Arremessar, é? Arremeter. Arremeter. Arremeter Você o avião. desce e tem que levantar. Tem que levantar, senão você... desce de vez, você vai para o desce de fosso. vez. Bom, eu vou levantar com o Paulo aqui uma questão para lá de polêmica. Os terroristas entram na sede de um jornal no país da liberdade e metralham, matam ali ao vivo 12 pessoas e saem comemorando. Paulo, liberdade de expressão tem limite, como diria o padre o Francisquinho, que diz que se alguém falar da mãe dele, ele mete a canhota, ou você pode xingar Deus, o diabo na terra do sol e tudo está valendo. Me fala desse negócio aí, meu irmão. Essa catástrofe, eu acho que a gente pode chamar de catástrofe, me tocou mais profundamente porque eu tinha uma grande admiração e tenho até hoje por uma das figuras que terminaram sendo mortas naquele massacre, que é a figura do Wolinski. Que dizem Era o mestre, que ele se o mestre do humor, que influenciou meio mundo no Brasil. Eu sempre pronunciei Wolinski, mas me disseram que a pronúncia correta é Volansky. Né? Como eu não sou um mestre em francês, eu continuo chamando de Wolinski, que eu adorava o trabalho dele, como adoro o trabalho dele até hoje. Quanto à sua pergunta, Sinésio, eu acho que a gente não pode radicalizar, como vem sendo feito, a ponto de se confundir liberdade de expressão com libertinagem de expressão. Ou seja, existem limites para qualquer tipo de liberdade. Não existe liberdade absoluta. E um dos princípios, que inclusive foram consagrados na própria França, pelos grandes pensadores, Voltaire, etc., etc., é a de que a minha liberdade, ela acaba quando começa a liberdade do outro. Você é bacharel em Direito, embora não exerça essa profissão, você deve ter visto esses conceitos lá na academia. Aprendi pouco porque eu faltei muito. Mas você aprendeu lá na academia que ele vai até ali. É esse princípio que o Papa Francisco ilustrou tão bem com essa frasezinha. Uma reação terrível, negativa, né? Muito ruim. Né? Porque as pessoas estão dizendo o seguinte, pode tudo. Não pode tudo. Não pode não. A liberdade de expressão é uma coisa, a liberdade de agressão é outra. Eu não tenho o direito de agredir em nome da liberdade de expressão. Eu não posso agredir um credo, eu não posso agredir sequer uma ideologia. Eu posso questionar, eu posso discutir, eu posso me contrapor, eu posso tentar convencer o meu oponente, digamos assim. Mas eu não posso, de forma nenhuma, ridicularizá-lo a ponto de achincalhar, até de uma forma escatológica, como eu tenho visto. Eu não vou falar aqui, quanto mais mostrar algumas das charges que eu vi envolvendo figuras do cristianismo. Jesus Cristo, Maria, etc., etc. De uma forma pornográfica, absolutamente pornográfica. Isso vale para o profeta Maomé, isso vale para Buda, isso vale para os orixás do candomblé, isso vale para o cristianismo. São valores que você tem que ter um limite. Você pode discutir, por exemplo, as questões lá do islamismo. Você pode discutir os valores do cristianismo, não tem problema, não tem problema. Isso é extremamente salutar até. Agora, é impossível você admitir que as pessoas estejam agora, em nome da liberdade de expressão, pregando isso que eu chamo de liberdade, de libertinagem de expressão. Deixa eu falar uma coisa aqui, Paulo. Se a liberdade de expressão é sagrada, e se por ela eu estou disposto a morrer, se existe uma coisa sagrada para quem exerce a liberdade de expressão, que é ir até onde puder, para quem tem uma crença, independente de qual seja ela, isso também é um valor fundamental. Se eu estiver falando bobagem, me corrija. Se para mim a liberdade de expressão é sagrada, para o outro o profeta é sagrado e, consequentemente, eu não posso admitir que violem a minha liberdade de expressão, mas eu não posso violar a tua crença, eu não posso
desmoralizar o teu crédito. Se eu estiver falando bobagem, você pode me corrigir. Não, sem mas é problema. exatamente isso. Isso referenda tudo que eu acabei de dizer. Né? E eu quero deixar muito claro que eu sou radicalmente contra aquela canalice, vamos chamar assim, que foi feita com os colegas do Charlie Hebdo, lá da França. Colegas porque são jornalistas e a gente se trata sempre por coleguinhas. São todos coleguinhas no mundo inteiro. E aquilo é um absurdo que você, em nome de qualquer coisa, você não pode admitir. Agora, daí a você justificar tudo isso em nome de uma libertinagem de expressão, como eu venho usando essa expressão, quer dizer, você usar a liberdade de expressão para tudo, aí, peraí, a gente está saindo do limite da civilização para retornar à barbárie. Há valores, existem valores, e esses valores precisam ser respeitados. Eu tenho os meus, você tem os seus. Eu posso fazer humor? Posso fazer humor, mas eu tenho que ter um limite de respeito sob pena de eu estar infringindo uma regra básica, que é essa regra básica do direito universal, que é até onde vai o meu direito, o meu direito vai até esbarra onde começa o teu. Tem uma coisa que os mestres do humor afirmam. Se é engraçado, é humor. Se não é engraçado, vira outra coisa, né? Porque algumas das charges publicadas não são engraçadas, né, Paulo? Aí, se não é engraçado, não é humor. Se não faz rir, aí não é humor. Não é exatamente. Humor mesmo. E temos também um problema que precisa ser entendido. O humor, ele não necessariamente foi feito para fazer rir. Ele foi feito para fazer pensar. Pensar, refletir. Para refletir. Muitas vezes, a forma engraçada, ela encobre uma crítica, às vezes ácida, a certos comportamentos dos nossos políticos, não é? Do nosso dia a dia, das nossas autoridades, de uma ou outra pessoa que andou fora da linha e por esse ou aquele motivo mereceu uma charge, uma gozação, uma brincadeira. Você lembra que o Milor falou? Um dia, no início de uma sessão no Congresso Nacional, no começo do ano, apareceu um rato. Você lembra? Apareceu um rato. Você estava lá na época. Apareceu um rato correndo lá. O Milor disse, fica proibido, nenhum humorista brasileiro poderá fazer qualquer piada com isso. Tu lembra dessa história do Milor? E ninguém fez. Disse, não, é óbvio demais e não... O Milor fez uma piada tão definitiva que ninguém mais teve a coragem de tocar no assunto. Não me façam piada com essa coisa do rato no Congresso Nacional. Você estava à época, você com Fera da Globo, me lembro dessa história. Acabou. É redundância. Redundante. Quer dizer, bem, que fique bem claro aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nem eu, nem Paulo, nem ninguém vai defender por aí que alguém saia atirando em humorista, até porque o Milor também, o mestre Milor dizia, nenhum humorista atira para matar. Você lembra dessa frase famosa dele? Então, que não se matem os humoristas em nome de legítima defesa de nada, mas que é preciso repensar e respeitar os valores, precisamos sim. E para terminar essa conversa com o Paulo, não podemos deixar de falar de um filme que ele acaba, um documentário com o Torquato. Quando é que nós teremos esse documentário, Paulo? Como é que está isso aí, meu irmão? Sinésio, eu espero que no primeiro semestre ainda a gente conclua, até porque isso já está passando do tempo. Nós temos, como todo mundo no Brasil tem, todo mundo se dedica a esse tipo de produção, dificuldades de financiamento, porque esses produtos não são baratos. Nem um pouco. São caros, eles dependem de dinheiro para serem produzidos, mas com muito boa vontade. Até aqui a gente tem ido com recursos próprios, estamos tocando, e eu espero que nesse semestre ainda a gente tenha esse material pronto. A parte de coleta, digamos assim, de depoimentos, eu encerrei. Eu já tenho material bastante razoável, até porque há 12 anos eu venho gravando. E é curioso, eu comecei a gravar porque achei que eu vou gravar o depoimento da fulana, da dona fulana, que já está velhinha, eu vou gravar esse aqui porque está perto, eu vou me encontrar com fulano e, portanto, aproveito e gravo uma coisinha sobre... Eu não sabia exatamente o que era que ia sair, agora sei. É curioso que agora eu sei até o formato. Isso já amadureceu. Eu tenho a impressão que a gente vai ter brevemente, espero que
nos próximos 2, 3 meses, brevemente, a gente esteja com o produto finalizado. Nós precisamos, o Piauí carece de memória. E, a respeito do Torquato, tem muito pouca coisa. É pouco mesmo. O Torquato foi uma figura tão espetacular e brilhou tão rapidamente, saiu de cena, ficou muito pouco do Torquato, o homem que nós precisamos conhecer. Luana, traga aí um presente para o Paulo, uma caneca para você tomar chá, que velho toma chá, você sabia? Olha, Velho que toma maravilha. chá, entendeu? É uma caneca, inclusive, que Olha, tem aí. e tem o nome. Tem o Paulo nome José do freguês, Cunha, tem data, tudo tem direitinho. tudo aqui. Esse programa aqui é... Só chá? Só chá. E olha lá, Mas eu acho você que não aqui- pode colocar... Aqui não cabe pode. uma Não. pinga. Vamos lá. Pedrinho, traga agora uma cajuína para o Paulo e o Paulo conhece cajuína, por favor. Não me traga aquela que você batiza no quintal, não. Viu? Olha aí. Olha, não, vamos olhar primeiro para a blusa deles. Está vendo aqui? Olha. Cor sim. Olha. Tá vendo? Cor sim. Cor não. Paulo, todo sucesso do mundo aos nossos projetos, porque sem isso a vida não tem graça. Minuto só, teremos a literatura.